Olá, sétimo ano. Então, como nós combinamos, hoje nós vamos fazer correção de atividades que estão aí guardadas, né, acumuladas durante uma semana de mamíferos, para a gente poder dar continuidade nas nossas próximas lives e aulas extras que a gente vai ter nessa semana, a gente conseguir falar sobre o capítulo 4 e já dar início à apostila volume 3, tá? Então, vamos lá. Nós aprendemos que os mamíferos têm como característica marcante as glândulas mamárias e o corpo recoberto por pelo, e eles têm um cuidado bem interessante com a prole, né, com os filhotes. Bem, além dessa informação importante, é bom a gente lembrar que a mãe, seja ela de um animal ou do ser humano, né, a mãe, o ser mãe, ele vai transmitir, além de nutrientes no leite materno, também anticorpos contra, né, doenças para esse filhote. Então, um bebê filhote, independente da raça, também recebe anticorpos contra inúmeras doenças que este animal adulto tenha tido contato. No nosso caso, por exemplo, além dos anticorpos naturais que o nosso corpo mesmo produz, durante a gestação, a fêmea também, geralmente a mãe, né, ela vai receber vacinas, e essas vacinas geralmente é com o objetivo também, esses reforços vacinais, é com o objetivo também de dar a esse filhote, durante a amamentação, os anticorpos necessários que ele precisa para o início da vida deles. Bem, nós aprendemos que os mamíferos regulam a temperatura do corpo, que tem glândulas mamárias, o corpo recoberto por pelos. Essa pelagem é importante para a manutenção da temperatura corporal. Vimos várias características importantes em relação às questões de características específicas, né, de cada indivíduo, as adaptações relacionadas a cada indivíduo. E agora nós vamos fazer a correção das atividades das páginas. Lembrando, sistema respiratório dos mamíferos é um sistema respiratório dotado de pulmões, 2 pulmões, né, assim? Fazem movimentos de inspiração e expiração. O corpo dos mamíferos, o coração é dividido em 4 cavidades, o sangue não se mistura, então o sangue oxigenado não se mistura com sangue não oxigenado, assim? E aí nós vamos fazer a correção das atividades que se encontram, neste momento elas fugiram de mim. Lembrando aqui, nós somos animais vivíparos, portanto, armazenamos os filhotes dentro de uma placenta e não dentro do ovo. Aprendemos também que o grupo dos mamíferos tem 3 ordens específicas: os monotremados, os marsupiais e os placentários. E aí, vamos corrigir agora esses exercícios da página 50. Vamos lá. Exercício 34 pede que você explique como se dá a reprodução dos mamíferos, indicando se a reprodução é do tipo da fecundação interna, externa, como é a gestação, como são os filhotes, como está relacionado o desenvolvimento do filhote no útero e exemplos desses indivíduos. Então, se a gente avaliar direitinho, a reprodução dos mamíferos acontece com fecundação interna. O filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe, portanto, são vivíparos, e fora do ovo, vivíparos, né? A mãe tem o cuidado com esse filhote durante todo o período de gestação, que alguns animais é de 3 meses, outros 6 meses, outros 2 anos, nós, nos seres humanos, no caso, quase 10 meses, né? 42 semanas, 41, 42 semanas, que a gente diz 9 meses, mas são quase 10 meses. A gente também aprendeu que os mamíferos, existe uma grande variedade deles, entre eles cavalos, seres humanos, macacos, gambás, cangurus, ornitorrinco, todos são indivíduos do grupo dos mamíferos. Bem, no exercício 35, fala com a gente para associar a presença dos pelos à regulação da temperatura do corpo dos mamíferos. A gente pode lembrar que os animais endotérmicos são aqueles que produzem o próprio calor internamente, que conseguem manter a temperatura a partir de estratégias que ele possui, né? Então, os pelos é uma estratégia, a camada de gordura é uma outra estratégia para poder manter a temperatura do corpo constante, né? Então, esse pelo, por exemplo, funciona como um isolante térmico para controle da manutenção da temperatura. Então, conserva a energia do animal, beleza? O exercício 36 fala assim, olha, avalie como as especializações do sistema respiratório dos mamíferos conferem vantagem a esses animais. Indique o músculo que participa da respiração. A presença dos alvéolos, gente, ela aumenta significativamente a absorção do ar durante as trocas gasosas nos pulmões. E isso é extremamente importante para o animal, porque ele consegue manter a temperatura do corpo e o momento que ele está gastando energia, ele mesmo gastando essa energia, ele consegue manter equilibradamente a temperatura do corpo, tá? Quando a gente relaciona esse sistema respiratório com a vantagem e o músculo, nós estamos falando do diafragma.
E o diafragma, como o próprio livro diz, olha só o que fala. O músculo chamado de diafragma é responsável pelo aumento e pela diminuição do volume da caixa torácica, o que permite a entrada e a saída do ar dos pulmões. E nós sabemos disso. O movimento de inspiração é quando nós colocamos ar para dentro dos pulmões e o diafragma desce, aumentando o espaço do pulmão. Não é isso? E no caso da expiração, o diafragma se contrai, volta à condição normal, relaxa, volta à condição normal e, portanto, aperta o pulmão, como se fosse assim. E aí o ar que está dentro do pulmão, ele é eliminado, né? E então a gente pode indicar a participação do diafragma no processo da respiração nesse movimento de inspiração e expiração, porque pulmão não se move sozinho. Já no exercício 37 fala assim, olha, relacione as cavidades no coração dos mamíferos e a distribuição de sangue rico em oxigênio pelo sistema cardiovascular. Vamos lembrar que o corpo dos mamíferos é um corpo que mantém a temperatura do corpo constante, né? O indivíduo mantém a temperatura do corpo constante. O coração ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O lado direito e o lado esquerdo é separado por um septo, por uma carninha. E o sangue com muito oxigênio não se mistura com sangue com pouco oxigênio. Tá? Então, o sangue oxigenado não se mistura com sangue venoso. O sangue arterial não se mistura com sangue venoso. Sendo assim, cada movimento que o ventrículo esquerdo faz é apenas para o sangue arterial ser bombeado para fora do coração, tá bom? E o corpo aproveita o máximo de oxigênio nos tecidos e elimina depois esse sangue com uma quantidade maior de gás carbônico que volta ao coração e depois é eliminado lá nos pulmões pelos alvéolos pulmonares, num processo que nós chamamos de hematose. Então, para a resposta, eu sugiro que vocês falem sobre o quê? Vou ler um textinho para vocês basearem nisso para responder esse exercício a partir da explicação, tá? A presença de 2 átrios e 2 ventrículos no coração dos mamíferos impede a mistura entre o sangue venoso e o sangue arterial. Sendo assim, a cada contração do ventrículo esquerdo, apenas o sangue arterial é bombeado para todo o corpo, permitindo uma maior distribuição e aproveitamento do oxigênio pelos tecidos do corpo do animal. Dessa forma, o coração com 4 cavidades permitiu maior eficiência na distribuição de sangue rica em oxigênio em relação aos outros grupos de vertebrados. Vamos lembrar que até os crocodilianos, que têm o coração já com um septo e 4 cavidades, o sangue tem essa mistura, acontece a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. No caso dos outros animais, né, o sangue se mistura só em aves e mamíferos, que essa característica ela é restrita. Então, o sangue não se mistura, sangue arterial com sangue venoso. Bem, nós aprendemos também que os mamíferos podem ser placentários, são aqueles que têm placenta, que os animais se desenvolvem dentro do útero da mãe, né? Aprendemos que existem os marsupiais, que os animais que têm placenta, o filhote se desenvolve dentro da placenta, depois de um período o filhote sai de dentro da placenta e vai para uma bolsa que chamamos de marsúpio. E os monotrematos, que são aqueles que têm o ovo, que geralmente o filhote se desenvolve dentro do ovo. A fêmea possui mamilo, mas o filhote não vai mamar na mãe, sim o leite vai escorrer no corpo dela, que é o ornitorrinco e a equidna, por exemplo. Aprendemos sobre essas características específicas de cada um deles, né? E vimos na imagem, por exemplo, do canguru, olha só que bonitinho, o canguru já saiu da placenta e está agora no marsúpio, alojado no marsúpio para fazer o quê? Tomar leite durante vários dias para ele se desenvolver e sair de 2 gramas para várias outras gramas. O gambá também é um marsupial, tá, gente? E aí a gente tem aí a imagem da equidna, que parece um porco-espinho, né? E o ornitorrinco. E aí o exercício 38 fala assim, olha, observe a tirinha. Marsupiais são mamíferos que possuem um marsúpio, isto é, uma bolsa. Acho que ele não trouxe a dele. Eles estão vendo um gambá e parece que não está vendo a bolsa, né? A minha mãe tem bolsa. O coleguinha respondeu lá. Então vamos à pergunta. O gambá é classificado como um mamífero marsupial. Considerando isso, responda as perguntas a seguir. Que características o gambá possui que nos permite classificá-lo como mamífero? Ele possui glândulas mamárias, né, gente? Possuir glândulas mamárias e pelo é uma característica de mamíferos. Essas glândulas produtoras de leite, por isso mamíferos. Então, mamíferos são animais que apresentam 2 características principais: pelo e glândulas mamárias produtoras de leite. Letra B. Qual é a função do marsúpio? É uma bolsa de pele onde o filhote vai ficar guardado, protegido, amamentando e crescendo junto da mãe, tá bom? Então, o filhote ele vai completar o seu desenvolvimento após o nascimento dentro do marsúpio, tá bom? Exercício 39.
Os animais vivíparos são aqueles cujo desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo materno. Nesses animais, o embrião é envolvido pela placenta. Cite as funções da placenta. Gente, quais são as funções da placenta? É uma estrutura do tecido do corpo humano, materno, uma estrutura que vai armazenar o filhote com função de nutrir, de dar suprimento, tanto de nutrientes como de oxigênio para o filhote. Vai garantir também o transporte das excretas e do gás carbônico para fora do corpo da mãe, tá? Então, isso é importantíssimo. O exercício 40 nós já realizamos em um outro momento. E aí, vamos lá. Agora a gente tem aí, olha, os exercícios propostos. Vamos aos exercícios propostos. São vários exercícios que eu passei, então vamos à correção desses exercícios. Exercícios propostos da página, vamos conferir a página para ninguém ficar perdido. Página 55. O exercício 1 fala assim: caracterize animais cordados. Nós aprendemos que animais cordados são aqueles animais que possuem como característica principal a presença de notocordas, fendas branquiais, tubo nervoso, dorsal, todos esses no período de desenvolvimento embrionário. Não significa que os adultos precisam ter, mas no período de desenvolvimento embrionário, esses indivíduos precisam possuir. No caso, por exemplo, os vertebrados possuem, né, gente, a notocorda, que depois vai se desenvolver em coluna vertebral. 2. Identifique as características compartilhadas pelos peixes. O que os peixes têm que são características que agrupam todos esses indivíduos no mesmo grupo, na mesma classe, né, de peixes? Peixes ósseos, cartilaginosos e peixes agnatos, todos eles têm respiração por meio de brânquias, tá? No caso dos peixes condrictes, são animais que têm o corpo cartilaginoso, e os osteíctes, peixes que têm o corpo com esqueleto ósseo. No caso dos esqueletos ósseos, eles possuem bexiga lateral, bexiga natatória, linha lateral, circulação fechada, coração com apenas 2 cavidades, ausência de controle interno da temperatura do corpo e presença das nadadeiras, beleza? Exercício 3. Explique o motivo da aparência brilhante e da sensação viscosa produzida pelo contato da pele pelo contato com a pele dos anfíbios. Vamos lembrar que a pele dos anfíbios precisa estar permanentemente úmida por conta do processo de respiração por meio da pele que os anfíbios têm. Uma respiração que nós chamamos de respiração cutânea. Então, por isso, esses indivíduos têm uma secreção serosa sobre o corpo para evitar a desidratação. Exercício 4. Identifique as características dos répteis. Gente, os répteis, eles são indivíduos que possuem pele seca, respiração pulmonar, fecundação interna, coração com 4 cavidades, ausência de controle da temperatura do corpo. Exercício 5. Explique como os répteis, na ausência de um mecanismo interno de controle de temperatura, conseguem se aquecer e se resfriar. Vamos lembrar que eles intocam, né? Eles procuram buracos, tocas profundas, ou então quando está fazendo calor, frio, eles vão para o sol e ficam lá expostos ao sol para poder se aquecer. Exercício 6. Esquematize os corações de peixes, anfíbios e répteis não crocodilianos, identificando as diferenças entre eles. Bem, o coração dos peixes possui 2 cavidades e nele só circula sangue não oxigenado bombeado para as brânquias. O coração dos anfíbios possui 3 cavidades e ocorre mistura do sangue oxigenado com sangue não oxigenado ou sangue venoso. O coração dos répteis não crocodilianos tem 3 cavidades e dos crocodilianos 4 cavidades, né? O coração dos crocodilianos é dividido por essas 2 câmaras por um septo, uma comunicação. E depois tem o forame de Pannisa, não é isso? Depois, o exercício 7 pede assim: sobre as aves, faça o que se pede. Identifique as características corporais típicas das aves. As aves têm asas, penas, bico, ossos pneumáticos, sacos aéreos, não é isso? B, esse padrão corporal está relacionado a qual comportamento? Gente, o fato delas voarem, né? Então, isso auxilia muito no voo das aves. Exercício 8. Identifique 3 funções da plumagem das aves. Vamos lembrar que auxilia no voo, são importantes isolantes térmicos, trazem a eles, então, uma semelhança com os mamíferos, né? E tem a glândula uropigiana. Então, tudo isso está relacionado ao processo deles de voar e etc. Exercício 9. Relacione os ossos pneumáticos ao voo.
Osso leve e esponjoso, não denso, preenchido por ar, auxilia para que elas consigam voar. Isso é uma característica evolutiva extremamente importante para esses animais, porque eles vão ficar mais leves e o osso vai ficar rígido. Então, vai reduzir o peso e vai diminuir a energia que é gasta para voar e vão ser resistentes, tá bom? Exercício 10. Relacione a regulação da temperatura corporal das aves com a incubação dos ovos. Vamos lembrar que esses animais, aves, têm o corpo quente, né? São endotérmicos, então conseguem produzir calor para manter a temperatura do corpo constante. E isso também é importante no processo da produção dos ovos, porque eles chocam os ovos, eles incubam os ovos, né? Eles vão chocar os ovos, fazendo com que esse filhotinho se desenvolva dentro do ovo. Então, o ovo vai receber o calor dos pais, e isso vai proteger contra coisas que aconteçam no ambiente e vai garantir que o filhote cresça saudável até sair do ovinho. Exercício 11 e último. Sobre os grupos dos mamíferos, escreva um parágrafo a respeito das 4 características que lhes são típicas. Então, vamos lembrar que a amamentação é uma característica importante dos filhotes, né? Essa presença de pelos também é uma característica desses indivíduos. Os dentes especializados, com características relacionadas a serem onívoros, carnívoros ou herbívoros, também é uma característica importante. E a gestação, que são vivíparos, também é importante. Então, para responder essa questão, tem um textinho que eu vou usar até o próprio do livro. Então, eu vou ler para vocês. Os mamíferos apresentam várias características peculiares, entre elas a presença de pelos, dentes especializados, gestação dos filhotes e produção de leite. Os pelos dos mamíferos são importantes por aprisionarem ar, que funciona como uma camada de isolamento térmico, auxiliando na manutenção da temperatura e na conservação da energia. Por possuírem uma dentição versátil, os mamíferos foram capazes de explorar diversos recursos ambientais, alimentares e, por isso, ocuparem todos os continentes do planeta. O cuidado parental, marcante dos mamíferos, inicia-se já na gestação, com o desenvolvimento dos filhotes dentro do corpo da mãe e após o seu nascimento, durante o período de amamentação, quando a mãe alimenta o filhote com o leite materno produzido pelas glândulas mamárias. Isso é exclusividade do grupo, né? Glândulas mamárias é exclusividade do grupo e presença de pelos também é exclusividade desse grupo, que está relacionada à manutenção da temperatura do corpo, tá? A presença de dentes especializados já também é uma característica dos mamíferos e conta pra gente se eles são onívoros, herbívoros ou carnívoros. Bem, os testes nós já realizamos durante uma live, então por isso não há necessidade de correção. Beijo grande, tchau, tchau, galera!